Olá, meus queridos amigos, estamos aqui iniciando agora, 21 horas, a nossa live sobre este grande e maravilhoso santo da Santa Igreja, Afonso Maria de Ligório, um grande doutor. E eu tenho certeza que se você já conhece algumas coisas sobre a vida dele, você vai amá-lo ainda mais. E se você não conhece, o nosso desejo é que você nutra uma profunda devoção, peça para ele interceder pela sua vida, para que você possa crescer nas virtudes, alcançar graças de Deus, favores de Deus, porque eu tenho certeza que da maneira com que ele foi em vida, Nosso Senhor atende muitas orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Bom, seja muito bem-vindo, eu me chamo Anderson Reis, para você que está aí, que já é meu amigo, a gente sempre se encontra aqui pelo YouTube, você que já está acostumado, então para você que não me conhece ainda, é uma alegria poder falar para você da parte da doutrina da Santa Igreja e aproveito para lhe convidar para fazer parte do meu canal no YouTube, se inscrevendo e apertando aquele botãozinho do sininho, porque se você se inscrever e não apertar o botão do sininho, você acaba perdendo as notificações. Então você clica lá para sempre que eu postar um novo conteúdo, você receber aí diretamente no seu celular, tá bom? Eu sempre peço para os meus amigos aí que estão acompanhando a gente aqui na live aqui agora às 21 horas, de dar aquelas curtidas, de compartilharem, porque isso daí tem um resultado de divulgação cada vez maior. Então a gente fala assim, quem compartilha evangeliza. Nas redes sociais as coisas podem muito bem funcionar dessa maneira. Então se vocês puderem ajudar. E também é muito interessante para mim saber de onde que você participa, de onde que você é, o estado que você mora. Se você faz parte de alguma comunidade, de algum movimento católico, coloca aí pra gente estar sabendo um pouco das pessoas que nos acompanham. A gente fica muito feliz também, porque tem muitos brasileiros que moram fora, tem gente que nos acompanha muito do Japão, da Inglaterra, da Finlândia, de Portugal, dos Estados Unidos e de tantas outras partes do mundo, que são brasileiros, que foram tentar a vida longe, mas que nós possamos nos unir, gente, pela graça de Deus, como família católica, através da internet, que quando bem usada, ela é muito bem aproveitada. Eu espero que você esteja gostando desse desafio, que eu vou apresentar 7 santos da minha devoção. Claro, teve alguns que eu não coloquei, que eu fiquei até meio mal, viu, gente? Nossa, quando eu fui ver, eu falei, nossa, deixei Santo Agostinho de lado, ele deve estar meio chateado comigo, mas eu vou fazer várias outras séries de santos, porque vocês que nos acompanham há um bom tempo, sabe que é uma metodologia da minha pregação usar frases de santo, histórias de santo. E claro, eu aprendi tudo isso com esse grande santo da igreja, que é Santo Afonso Maria de Ligório, é meu santo de devoção. É o santo de devoção da minha esposa, que está sentada aqui do lado, trabalhando aqui no nosso pequenininho escritório, na nossa editora. Nós amamos muito ele. E assim, estamos muito interessados que você faça a mesma coisa. Ame muito esse santo. Bom, vamos lá. No dia 27 de setembro do ano de 1696, nascia Santo Afonso. Só que ocorreu algo muito interessante na vida desse santo, que houve uma profecia de um grande santo na vida dele, chamado São Francisco de Jerônimo. E se você já assistiu aquela minha pregação sobre o inferno, você sabe aquela história dele com aquela mulher que ficou zombando da pregação dele, a Catarina, que depois que ela morreu... Bom, se você quiser conhecer o inferno, se você quiser conhecer essa história, eu tenho uma pregação aqui mesmo no YouTube que fala sobre isso. Como não é o tema, eu não vou ficar falando de São Francisco de Jerônimo, mas uma história muito conhecida que eu preguei sobre ele, de uma morta que ele ressuscitou e que estava condenada no inferno. Então, portanto, era um grande santo prodigioso. E a palavra profética de São Francisco de Jerônimo, que ele era da Companhia de Jesus, veio porém fulgores o berço do nosso santo. Olha o que ele disse. Esta criança, disse Jerônimo, tomando o menino que lhe apresentavam os pais. Esta criança não morrerá antes dos 90 anos. Será bispo e realizará maravilhas na igreja de Deus. Veja bem, Amós capítulo 3, versículo 7, esse profeta maravilhoso diz que o Senhor Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus profetas e aos seus servos. São Francisco de Jerônimo foi um grande profeta, ele morreu com 91 anos de idade e olha, acho que foi um dos santos que mais produziu maravilhas na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, gente, que na história da igreja teve santos que se santificaram com 15 anos de idade, como foi São Domingos Sábios, teve santos que se santificaram com 10 anos, com 8 anos, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, e teve santos que se santificaram com 91 anos de idade. Então a gente percebe que eles corresponderam à graça. Uns Deus chamou antes, como chamou mais cedo também Santa Teresinha, Santa Gema Galgani,
E outros, como Santo Afonso, como o Padre Pio, ele deixou muito tempo na Terra. Por quê? Porque os seus desígnios para cada pessoa é de uma maneira diferente, né? Nós não sabemos o tempo, a hora, o dia, a não ser que apareça um Dom Bosco na nossa vida, e se for da providência de Deus, e querer revelar. Mas uma coisa que é interessante, Santo Afonso aproveitou os anos da vida dele para se santificar. E em cima disso, vai a pergunta nessa live, né? Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado para você se santificar? São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, aproveitai ciosamente o tempo, né? Os dias são maus e nós devemos nos comprometer com isso. Vai dizer aqui no livro que eu estou lendo, do pai herdar Afonso uma vontade férrea, uma inteligência viva e perspicaz, enquanto a influência materna lhe punha no coração uma ternura irresistível. Cedo começou sua carreira de santo e de sábio. Mocinho ainda já frequentava as associações religiosas, fugia dos maus companheiros briguentos e amigos e de palavras pesadas. Não eram pequenas as esperanças que sobre ele nutria Dom José de Ligório, seu pai, destinou aos estudos das artes liberais, das ciências exatas e das disciplinas jurídicas. A gente percebe como é importante a influência dos pais na vida dos filhos, principalmente quando o pai é virtuoso, e aí fez aqui que ajudou Santo Afonso nas suas faculdades superiores na vontade, a ter uma vontade de ferro, com disciplina, com uma boa educação. Uma das coisas que eu acho muito impressionante é que Santo Afonso fugia, como vai dizer aqui, ó, dos mocinhos dos briguentos e de palavras pesadas. O mesmo Santo Afonso vai dizer nesse livro aqui, ó, Escola de Perfeição Cristã, que graças a Deus nós temos a graça de ter na nossa editora, tem uma história que ele vai falar de um santo em que ele estava numa conversação com alguns rapazes e eles começaram a falar palavras que não eram agradáveis a Deus. E esse rapaz fugiu dessa conversa, e quando ele já estava um pouco distante, apareceu um jovem para ele, diz na história que Santo Afonso narra muito bonito, e endossando esse comportamento dele, falando parabéns porque você fugiu dessas conversas imorais que poderiam ofender a Deus. Ele não conhecia o jovem, o nome desse santo é Santo Edmundo, para não esquecer. Ele falou assim, quem sois vós? Ele disse, leia na minha testa, estava escrito Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Na verdade, eu vejo que Santo Afonso escreveu sobre essa história, e a gente pode ter certeza que na vida de Santo Afonso se tem aquela palavra de São Francisco de Assis que também será falado aqui. Os santos não são para serem somente admirados, mas são para serem imitados. Essas virtudes bonitas, né? Como que foi falado aqui. Rápidos foram os progressos de Afonso na jurisprudência. Com 16 anos e poucos meses, doutorou-se em ambos os direitos e começou a colher louros e triunfos no fórum. Imagine-se quantos planos e quantos castelos de grandeza fazia sobre o filho o envaidecido pai. Agora, uma coisa que é interessantíssima aqui agora dizer é que esse moleque, esse menino era um prodígio de inteligência, com 16 anos doutor. E aí o pai dele fazia planos para ele. Só que a gente não pode se esquecer que no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21, vai se dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. E como um grande devoto de Nossa Senhora, Santo Afonso quis cumprir o que diz lá em São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí algumas pessoas que já conhecem a vida de Santo Afonso viu que o pai dele ficou muito desabonado porque Santo Afonso ele quis seguir a vida religiosa. E aí uma coisa que é interessante trazer para vocês aqui agora é que o que você faz quando os pais se opõem à vida religiosa dos filhos? Porque tem muitos pais que eu vou falar para você, parece mais, verdadeiros inimigos da alma, da salvação dos filhos do que grandes endossadores da vocação. Porque o Santo Afonso ele também combateu uma frase de Lutero, que Lutero dizia que quando os pais se opõem, você tem que obedecer aos pais. Aí Santo Afonso falou negativo. Aos pais se honra, ele dizia, mas a Deus se obedece. Então quer dizer, aquela palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo que vai dizer, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu tenho uma filha, Maria Clara, e o Gabriel José, com essa linda esposa que está aqui do meu lado. Então eu não teria dúvida alguma de endossar a vocação religiosa dos meus filhos, se eles quisessem seguir o caminho da salvação.
Mas você pode ver que na história da igreja, como Santo Afonso, como São Francisco de Assis e vários outros, tiveram oposição dos pais. E aí eu remeto você ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 36, onde Nosso Senhor vai dizer que os inimigos serão as pessoas de sua própria casa. Tem muitos pais que falam, é muito lindo o filho do outro, né, amor? Fica imaginando, o filho do outro vai ser santo, é chamado ao sacerdócio. A gente quer padre para comungar, né? A gente quer padre para confessar, a gente admira os religiosos que ficam rezando pela Santa Igreja, que dão a vida, os missionários que vão missionar, acha bonito os filhos dos outros, mas do nosso não queremos nada. Né? Sabe como se chama isso daí? Egoísmo para com Deus. Se a gente tivesse a graça, eu fico olhando o meu filho Gabriel, eu, Anderson Reis, tenho um desejo muito grande que ele seja um padre. Não sei se é a vocação dele, mas se for, eu vou ficar super feliz. Se a minha filha Maria Clara quiser seguir a vida dele, eu vou ficar super feliz. Que na vida dos meus filhos sejam feitas somente a vontade de Deus. Né? Porque é interessante como tem pais que desabonam, que não gostam disso, ficam depressivos. O próprio Santo Afonso diz que quando uma pessoa vai na vida religiosa, na vocação, o filho sai de casa, mas Deus toma conta no lugar. Agora, uma coisa que é muito interessante foi quando Dom Bosco chegou para uma mulher e começou a falar, esse filho aqui seu vai ser dentista, médico, advogado, esse daqui vai ser padre. Aí a mulher falou assim, eu prefiro o meu filho morto do que um padre. Infelizmente, essa criança morreu. E aí Dom Bosco falou, foi o decreto da palavra que você jogou aí sobre a vida do seu filho. Amaldiçoou com essas palavras. Isso daí está nas histórias de São João Bosco, grande santo da nossa igreja, né? Então, quer dizer, Santo Afonso tinha outro plano para a vida dele. Ele era advogado e aconteceu que esse Santo Afonso, que ele era um grande advogado, ele perdeu uma grande causa, tá? E aí ele ficou muito chateado e... Deixa eu ver como que foi. Era uma causa onde tinha um dinheiro alto, que era 600 mil ducados, eu não consegui calcular qual que era o valor, mas aí Santo Afonso cometeu um erro, ele fez uma brilhante defesa no fórum, diz aqui, a vitória parecida mais que garantida, quando o contra-atacante lhe chamou a atenção para uma pequena fala que lhe passara desapercebida. Ele falou, enganei-me, exclamou o santo. Coberto de vexame, retirou-se do fórum, exclamando, o mundo falaz. Agora eu te conheço. Adeus, tribunais. Chegando em casa, fechou-se no quarto por muitos dias, entregue à tristeza. E aí, nesse momento, dessa tristeza dele, ele sentiu o chamado para a vida religiosa. Então você vê, depois de uma decepção, de uma perda, não sei se ele era muito vaidoso ou não quero ser desonesto falando sobre isso, mas foi uma providência de Deus. Foi um sofrimento para a alma dele. Quantas pessoas que não é no meio de um sofrimento, no meio de uma perda, no meio de um acidente, no meio de uma falência financeira, no meio de uma doença, no meio da perda de um ente querido, que nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta a tantas almas no meio da dor. Para Santo Afonso, essa daqui foi a dor dele. Mas ele teve a melhor das resoluções. Ele se entregou inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai dizer aqui que 23 de outubro de 1723, vestido o talar de clérigo, e em 21 de dezembro de 1726 ele foi ordenado sacerdote. Então Santo Afonso, que foi sacerdote e depois sagrado bispo. E aí vai se dizer aqui que ele foi chamado por Deus a fundar uma congregação religiosa. E ele ficou com medo, porque ele era um santo muito humilde, não queria ter visibilidade, ficar sendo famoso como fundador de nada. E aí eu fico vendo que na própria Sagrada Escritura, quando Deus tem uma missão muito grande para uma pessoa, eu vejo várias pessoas que passaram por isso, como foi o profeta Jeremias. Né? No capítulo 1 você pode ver, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Moisés falava que era gago. Ele tinha uma missão para o profeta Jonas, e Jonas foi contra o endereço que Deus tinha mandado para ele na cidade de Nínive, porque muitas vezes os santos sabem, não é fácil fazer uma obra de Deus, o medo de pecar, o medo de escândalo, o medo das próprias fraquezas, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tem as graças. Né? Se Deus chama, Ele capacita, Ele respalda, Ele nutre com a sua graça, com a sua inteligência, com o seu espírito. Santo Tomás de Aquino vai dizer que para cada nova missão, Deus dá uma nova unção. Então, se Deus chamou, Deus vai capacitar. Porque Deus não tinha chamado Santo Afonso para que ele tivesse visibilidade, para que ele fosse simplesmente famoso, para que ele fosse conhecido no meio das pessoas. Deus o tinha chamado para revelar Cristo na pessoa desse santo. E aí aconteceu que havia um convento de irmãs, e entre essas destacava-se por sua virtude a irmã Maria Celeste,
que no dia 3 de outubro de 1731 revelou-lhe, né, essa irmã, uma visão que tivera. Afonso estava designado por Deus para fundar uma congregação. E aí começou o duelo entre Deus e a humildade do santo. A luta foi um verdadeiro martírio para Santo Afonso. A santa irmã chegou mesmo a intimá-lo. Afonso, Deus não quer em Nápoles. Chama-o para fundar um novo instituto. Olha, resolvido a isso, depois de haver orientado com Falcoia, seu confessor e mais tarde bispo, teve o santo de enfrentar tremenda oposição do pai. Este recriminava ao filho dureza de coração por querer abandoná-lo para meter-se na aventura de fundar um novo instituto. Então aqui cada vez mais as intrigas, né, as oposições, as cruzes, o sofrimento por causa do pai. Mas a graça venceu e a 9 de outubro de novembro de 1723 fundou Afonso em Escala a Congregação dos Padres Redentoristas. Tá? Então, uma coisa que eu acho bonito que o autor colocou aqui, o livro que nós estamos usando aqui é o Na Luz Perpétua, é Uma Vida de Santo por Dia, isso daqui é um livro muito bom. O autor, Padre Lehmann, colocou aqui, a graça venceu. Gente, eu acho que diante de qualquer trabalho, projeto que a gente tem que sempre confiar na graça. Porque quando a irmã Lúcia recebeu também o chamado para propagar no mundo a consagração ao Imaculado Coração, ao que ela ficou com medo, e Nossa Senhora questionou, Lúcia, você está me obedecendo? E ela colocou algumas objeções, e Nossa Senhora falou, parece impossível, mas a minha graça tudo pode. Então, nós precisamos lembrar que a graça é quem atua. É a graça de Deus. E vai dizer lá, na carta de São Paulo aos Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Santo Afonso amava e tudo ia concorrer para o bem. Tá? E ela foi fundada, essa congregação maravilhosa. Os primeiros companheiros de Santo Afonso eram todos sacerdotes e logo começaram a dedicar-se à pregação. Então, eles eram pregadores que se dedicavam muito. E Santo Afonso, ele era um pregador que na missão dele, ele via muitos frutos. Tem algumas falas históricas do que Santo Afonso fazia quando eles iam numa cidade, e assim, um instituto muito belíssimo da igreja, que faz a mesma coisa hoje, é o Instituto do Verbo Encarnado. Eles também fazem essas missões inspirados nos redentoristas, porque o Santo Afonso também é um baluarte do Verbo Encarnado, que eles vão nas cidades, confessam, pregam, evangelizam, levam a cruz, falam se aqui passaram os missionários do Verbo Encarnado. E o Santo Afonso entrava na cidade com aqueles padres tudo embatinado, com uma faixa enorme carregando assim, escrito assim, ó, salva a tua alma. Esse daqui era sempre o grande interesse de Santo Afonso Maria de Ligório, a salvação das almas. Eles eram dedicados nas pregações e diz que quando Santo Afonso Maria de Ligório pregava, mas eram inúmeras conversões e inúmeras pessoas procurando o sacramento da reconciliação, inúmeras pessoas querendo fazer uma boa conversão, arrependendo-se dos seus pecados, querendo a reforma dos costumes, querendo uma vida de virtude. E é isso daí que os grandes santos conseguem. Eles são amigos de Deus, eles têm vida de oração, eles praticam virtudes, eles fogem do pecado, eles têm devoção a Nossa Senhora, como Santo Afonso tinha. E o que acontece com homens, santos e santas da Santa Igreja que têm vida virtuosa? Quando eles falam, se percebe uma coisa, frutos de conversão. Porque Santo Afonso era um homem extremamente unido a Deus. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da vida de oração dele, o amor que ele tinha pelo Santíssimo Sacramento. Acho que eu já posso falar até agora disso daí. Qual que era o fruto de Santo Afonso Maria de Ligório? Rezava 8 horas por dia. Só que fora a oração, ele fazia os estudos, fazia o seu trabalho pastoral e dormia pouquíssimo. Mas Santo Afonso, ele vivia na presença de Deus. Quando ele falava, ele transbordava o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele não falava de uma pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha vida de amor, que ele não tinha vida de intimidade. O Cristo a quem ele pregava era o melhor amigo dele, era o tudo da vida dele, era o tesouro do coração de Santo Afonso Maria de Ligório. A pregação de Santo Afonso deveria ser uma das coisas mais ricas de se escutar, porque pelos sermões que ele escreve, aquele homem, ele tinha um manuseio das Sagradas Escrituras, mas com tanta força, mas com tanto conhecimento. Quando eu pego para ler os sermões de Santo Afonso, mas é tanta Sagrada Escritura que ele põe, é tanta história de santo, é tanta frase, é tanta doutrina, que ele estudava 8 horas por dia, acho que escrevia quase a mesma coisa, porque escreveu mais de 100 volumes, mais de 100 obras,
foi um homem profundamente unido a Deus, ele tinha conteúdo. Né? Como eu disse ontem na minha live do Padre Pio, tantos pregadores que a gente tem na Santa Igreja Católica. Né? Será que eles se preocupam com o fruto de Santo Afonso, conversão das almas, salvação das almas, reforma de costumes? Porque eu estou vendo que muitos pregadores, eles querem só saber agora de coach. Parece que essa novidade chegou na vida das pessoas, e não só pregadores, vários sacerdotes também, que estão se enfiando nisso. Né? Por que os padres não vão confessar pecados, como fazia Santo Afonso Maria de Ligório? Por que não vão dar doutrina para o povo? E aí ficam buscando novidades, essas coisas todas. Né? Querem ter fruto de apostolado, querem fazer novos métodos, novidades, dar novo timbre para a palavra de Deus, adaptar a doutrina para os tempos de hoje, fazer cada coisa ridícula. Não. É a mesma coisa. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, por toda a eternidade, vai dizer a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Entendeu? Querem fazer inovações aqui, ó. O que Santo Afonso fez foi o que deu fruto no apostolado dele, foi o que trouxe almas para Deus. Os retiros de Santo Afonso lotavam de almas procurando ele, bombava, vamos dizer, com essa palavra aqui. E o que acontecia com os frutos, com as pregações de Santo Afonso? Conversão. Teve um dia que ele fez uma pregação, que ele pintou o pecado de uma maneira tão terrível que uma mulher, uma senhora idosa, estava escutando a pregação de Santo Afonso, fez uma condição perfeita e morreu no meio da pregação do homem, mas fez uma condição perfeita antes, foi para o céu. Sabe? Entendeu? E aí hoje em dia querem novos métodos. Por que não vai fazer como Santo Afonso? Por que não vai rezar? Por que não vai amar o nosso Senhor Jesus Cristo? Santo Afonso era um profundo adorador de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele dizia que ele queria ser aquela vela que arde do lado de Jesus. Entendeu? Para ficar ali. O seu livro sobre as visitas ao Santíssimo Sacramento foi traduzido para mais de 60 línguas. Era livro de cabeceira de diversos santos, inclusive do que falamos ontem, do Padre Pio. Entendeu? Influenciou, né, muitas almas. Entendeu? Era um homem de oração, era um homem de uma profunda devoção à Nossa Senhora, com o seu rosário. Ele mesmo, um dia, quando foi pregar num canto, ele viu que não tinha uma imagem de Nossa Senhora, ele falou, o fruto da pregação não vai ser o mesmo, porque não tem uma imagem de Nossa Senhora aqui, e infelizmente o fruto da pregação está na mão dela. Santo Afonso Super Mariano escreveu talvez uma das obras mais importantes sobre Nossa Senhora que já foi escrita até hoje, chamado Glórias de Maria. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso! Demorou 15 anos para escrever esse livro, e todos os sábados Santo Afonso fazia pregações em honra a Nossa Senhora. Como que ele defendeu a Santíssima Virgem dos ataques protestantes. Inclusive teve uma mulher aí, uma raditrade, que me persegue muito aí no YouTube. Essa mulher me xingou ontem, eu fiquei ofendido, né? Falou que eu sou um protestante. Eu falei, não, mas que doença. Nossa, você me xingou, eu fiquei ofendido. Porque faz 16 anos que eu faço apostolado, eu tenho pregado sobre Nossa Senhora. E Santo Afonso combateu muito as heresias dos protestantes com o livro das Glórias de Maria. E quando ele estava escrevendo o livro que vinha dor de cabeça, Santo Afonso era resiliente com seus propósitos. Ele colocava uma pedra, escrevia com a pedra na cabeça. Ele derramava lágrimas de amor à Nossa Senhora, que subia um vapor quente, de tanto que ele amava a Santíssima Virgem Maria. Esse livro é conhecido no mundo inteiro. Grande parte dos católicos já estudaram essa obra das Glórias de Maria, das páginas mais bonitas escritas sobre Nossa Senhora. Que homem profundo, devoto de Nossa Senhora, sabe? Um homem assim incrível. Santo Afonso era maravilhoso, ó. Escreveu mais de 90 livros e a igreja concedeu a ele o título do quê? De doutor zelosíssimo, né? Entendeu? Então é uma coisa impressionante, né? A vida de Santo Afonso Maria de Ligório. 20. Esse santo aqui, ele também tem algumas outras histórias muito bonitas, que um dia ele estava dentro do gabinete dele e uma pessoa foi lá conversar com Santo Afonso, e ele colocou uma cruz no chão. Eu acho essa história muito forte dele. Tem várias histórias. E aí o homem falou, mas tem a cruz aqui no chão. Ele falou, não, pode pisar nela, passa nela. Não, mas, senhor Afonso, não posso pisar. Então você pisa todo dia com seus escândalos, com seus pecados, por que você não vai pisar agora? E aquele homem se arrependeu dos seus pecados, chorou e ali se converteu. Olha as lições que os santos fazem. Imagina ele pensando de colocar cruz no chão para a pessoa passar em cima. Mas aí o efeito da conversão era a vida de união que ele tinha com Deus, né? A graça veio sobre a vida do homem, porque o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, diz que quando nós pecamos, nós crucificamos, né, publicamente, novamente, o Filho de Deus. E aí ele foi e converteu aquele homem, né? Então, quer dizer, tem tantas coisas muito lindas. Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui da vida de Santo Afonso, que sofreu muito, que foi muito perseguido, foi abandonado,
né? Ele foi caluniado até para o Papa, a sua congregação, ele foi expulso, os seus filhos o abandonaram, né? Quer dizer, a vida de muitos santos são assim, desse jeito mesmo. Mas uma das coisas que eu quero deixar aqui claro aqui foi que Santo Afonso ele foi um escritor incansável. Ele deixou para os sacerdotes a sua célebre teologia moral, para os religiosos a verdadeira esposa de Cristo, para o povo cristão cheios de verdadeira e ungida piedade, as meditações sobre a paixão do Salvador, as glórias de Maria, as visitas ao Santíssimo Sacramento, tratado sobre oração, preparação para a morte, tem o livro A Oração dele, que Santo Afonso queria que esse livro dele fosse colocado em cada lar de cada católico, tanto que ele diz no prefácio desse livro que se ele pudesse, ele deixaria o livro dele, A Oração, em cada lar católico, e se ele fosse fazer uma pregação, em qualquer lugar que fosse, o tema que ele falaria seria sobre oração. Porque uma das frases mais conhecidas de Santo Afonso é: quem reza se salva, quem não reza se condena. E Santo Afonso mesmo dizia que o maior remorso dos condenados ao inferno vai ser que eles poderiam ter se salvado pela oração, mas negligenciaram esta prática, né? Graças a Deus aqui na nossa editora Imaculada, a gente publicou alguns livros dele. Esse livro aqui, ele, quando foi lançado, foi o livro mais vendido, né? Que se chama Preparação para a Morte. Na verdade, Santo Afonso ele falava muito sobre essa questão da salvação das almas, e eu, nossa, quando medito esse livro, ele tem mais de 30 meditações sobre o aproveitamento do tempo, sobre o pecado mortal, sobre a tibieza, sobre a loucura do homem que não procura salvar-se. A gente tem a encarnação de Jesus Cristo, inclusive, né? Estamos no tempo de Natal, acho que não tem um dos livros mais belos que ensina-nos a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem o Sagrado Coração, que também publicamos aqui na editora Imaculada, de Santo Afonso Maria de Ligório. Cada capítulo tem uma historinha. E temos esse daqui, que eu costumo dizer que é o livro que viaja comigo para as minhas missões, que é o Escola de Perfeição Cristã. Já é um livro mais grosso, mas é tanta coisa que esse santo produziu na história da igreja. Eu fico muito feliz de poder ter, assim, na nossa editora, livros que foram escritos pelo Santo Afonso. E como eu falei para vocês, é o meu santo de devoção. Para mim, é o maior escritor, eu acho, aí é a opinião minha, que ele ultrapassa até Santo Tomás de Aquino, Agostinho, na maneira com que ele escreve, São João Crisóstomo, eu acho ele o melhor. A maneira com que eu prego, eu peguei assim, na verdade, da estrutura dele. Então, assim, sempre tô pesquisando da maneira com que ele escreve, eu tento entender o pensamento, como que ele faz, e claro, também lutar para copiar as virtudes dele, claro, no meu estado de vida, porque eu sou um homem casado. Mas assim, Santo Afonso, ele é especialíssimo. Nossa, eu assim, amo muito. E nesse dia dessa meditação, uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse livro do Luz Perpétua, que eu estou usando aqui também para fazer, é que nas reflexões de cada vida do santo, tem coisas assim preciosas. E ele falou uma coisa sobre Santo Afonso, que ele viveu de maneira extraordinária, que um homem que eu conheço, que é um grande santo, que me falou isso há anos atrás, é que Santo Afonso ele tinha feito um voto de não perder um minuto do seu tempo para que nada que não fosse para o agrado de Deus. Então ele concentrava o seu tempo, tinha uma disciplina com o seu tempo. E eu preciso muito, isso daqui eu estou pregando mais para mim também, porque às vezes a gente cai nessas questões, né? Então eu vou te falar o porquê. Afonso fez o voto de não perder uma parcela do tempo. Só assim se explica o muito que trabalhou, que rezou e que escreveu. E tantos são os cristãos que perdem um tempo em pecados, em deveres mal cumpridos, em devoções praticadas só por motivos humanos, né? E ele fez esse voto, tá? Eu acho que é importante, nesse nosso desafio, você começar a pensar para fazer os seus propósitos para o ano que vem, como você está administrando o seu tempo, como você está usando o seu tempo, nas 24 horas, fora o tempo do sono, o tempo do trabalho, quanto tempo que você dá para Deus, para a sua devoção, para a sua oração, para o seu exame de consciência, para o seu amor a Jesus na Eucaristia, estudo da Sagrada Escritura, as práticas espirituais, né? Dependendo do estado de vida, você como sacerdote, tem muitos padres que me acompanham, até bispos que me acompanham no seu estado de vida, os senhores bispos e os senhores padres e religiosos, e os leigos. Então é importante olhar, por exemplo, de Santo Afonso Maria de Ligório, para saber se a gente não está perdendo tempo com coisas inúteis que não levam à salvação e que podem até perder, sinceramente, a nossa alma. Porque São Bernardo de Claraval falava que todo o tempo que nós não utilizamos para Deus é em vão. Até uma louça, quando você vai lavar, você tem que estar na presença de Deus, elevar o seu pensamento a Deus, glorificar a Deus, como fazia Santa Teresa no meio das panelas, né? E aí eu acho que é importante esse nosso propósito, esse nosso voto do desafio
de começar a fazer o exame de consciência, e aí, se você não fazer isso daí, você não vai aproveitar bem esse desafio. É você entrar no seu quarto, é você fazer um silêncio, é você questionar, olhar para a sua vida, fazer um belo exame de consciência e pensar como eu estou utilizando o meu tempo. E claro, para isso, a gente quer te ajudar. Você sabe muito bem, você que me acompanha, ou os que não acompanham, que a gente tem uns grupos de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, eu vou mandar a biografia de Santo Afonso, essa que eu falei para vocês. A gente já preparou um PDF. Eu vou mandar um texto para você meditar sobre a questão do aproveitamento do tempo. Porque se tem uma coisa que Santo Afonso fez bem, utilizou muito bem e dela tirou frutos, foi justamente dessa questão. Né? Então, com o que você está gastando tempo na sua vida? Com uma coisa chamada deveres. Você tem uma frase que eu gosto do bispo que faleceu recentemente, Dom Rafael Cifuentes, é que ele dizia: realiza o teu dever e o teu dever te realizará. Então, Santo Afonso, ele fez isso daí de uma maneira muito firme, tá? E aí, eu acho que você deve pensar muito nisso. Imitar de Santo Afonso o quê? A sua oração, o seu amor ardente a Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, sacramentado, a sua piedosa devoção a Nossa Senhora, o seu grande amor pelos pobres, porque não dá para tratar tudo, tá? Mas aí, se você quiser, no link vai estar sendo colocado os nossos grupos de WhatsApp. Tem alguns que já estão cheios, mas eu acho que é do 12 ao 18, acho que tá mais... Bom, desculpa, pessoal, eu não vou me lembrar de cabeça, mas tem uns que estão mais vazios. Acho que seria importante você entrar nesse grupo para estar recebendo os nossos conteúdos, tá bom? Se você quiser também adquirir qualquer livro desse de Santo Afonso, eu indico para vocês, são muito bons mesmo. Acho que o único que está em falta, que a gente fez um pedido, foi o Sagrado Coração de Jesus, porque vendeu muito, porque, nossa, ele é muito bonito mesmo, mas Preparação para a Morte, esses outros aqui a gente tem mais no estoque, vai estar nos links, mas o que eu gostaria de pedir para você é para você compartilhar isso. Levar a vida desse santo, que amou tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, que é um exemplo de virtude para nós, para ajudar os seus amigos católicos a verem essa luz que brilhou na Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e que jamais será esquecido, sempre lembrado, porque a memória dos santos, ela fica nas nossas vidas. Então, assim, eu espero que você tenha gostado dessa live, tá bom? Por favor, se engaje nos nossos grupos e vamos continuar com esses nossos propósitos, porque eu tenho certeza que a vida dos santos vai nos ajudar muito e que eu peço que Santo Afonso Maria de Ligório, esse santo bispo, interceda pela sua vida, pela sua família, pela sua vocação, pelas suas necessidades e que a gloriosa intercessão dele te ajude a ser um homem mais virtuoso e uma mulher mais virtuosa e crescer no seu coração o amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Amanhã te espero com a live de Santa Margarida Maria Lacoque, aquela que recebeu a grande revelação e a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada e Santo Afonso Maria de Ligório.